Agora no ar. Rota do Sol. Entrevista. Um bate-papo alegre e descontraído. E o Rota do Sol Entrevista desta sexta-feira, sextou, é o coordenador técnico do Marcelinho, né? Nosso entrevistado é o coordenador técnico do Real Mambucaba, o Marcelinho já está aqui conosco no estúdio, também juntamente com o Fernando Marins. Fernando, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Rogério, bom dia, Marcelinho, bom dia, ouvintes. Que possamos ter uma sexta-feira iluminada. Sextou, né? É isso aí. Marcelinho, obrigado por ter aceito o convite de abrir um espacinho na sua agenda, que eu sei que é conturbada. Tem muitos eventos no final de semana e vamos falar sobre isso. Obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso programa. Primeiramente, quero desejar um bom dia para os ouvintes aí, para o Rogério, para o Fernando aí, né? E eu que agradeço aí o convite aí de estar podendo falar um pouco aí do nosso trabalho aí e deixar vocês informados aí do que vem acontecendo no esporte aqui da nossa região. Beleza. Marcelinho, vamos falar um pouquinho do projeto Real Mambucaba. Como é que começou esse projeto? Como é que você encampou esse projeto? Foi você que criou? Traz pra gente aí essas informações. Muita gente conhece, mas também muita gente não conhece. O Parque Mambucaba tem muita gente nova, né? E não conhece esse trabalho fantástico que você faz aí com as crianças aqui da região do Parque Mambucaba, principalmente. Bom, é verdade, né? O bairro é muito grande. Às vezes, tipo assim, por exemplo, eu sou nascido e criado aqui, eu rodo aqui o bairro aqui, eu vejo pessoas que eu nunca vi na vida, assim, entendeu? Isso é bom, né? O Real Mambucaba, inclusive, está fazendo agora no mês de setembro, estou completando 10 anos, né? Agora setembro, 10 anos. O Real Mambucaba, nós começamos assim, como é que eu posso dizer? Não foi com o intuito assim de... eu queria muito, mas não imaginava que ele ia tomar essa proporção que ele tomou hoje. Começamos com um grupinho de 15 meninos, sabe? Eu passei no Campo da Gringa ali, tinha um campinho ali do lado ali, os cavalos ficavam ali pastando. E eu vi um monte de menino ali sentado, jogando bola e uns outros usando droga. E eu falei, cara, isso não pode acontecer. Eu vou usar o futebol como uma ferramenta, como uma armadilha para diminuir. Combater você não consegue, acabar você não acaba, mas para pelo menos diminuir aquilo dali. E chamei a molecada e fomos ali começar ali esse futebol. Começou com 15 e hoje, por incrível que pareça, eu tive que contabilizar hoje para poder atualizar. Eu até coloquei aqui, fiz um rascunhozinho aqui, porque de cabeça assim não dá pra gente falar. Eu até coloquei aqui hoje, entre atletas. Por que eu falo atleta? Atleta é só aqueles jogadores que só vêm para competir. Por exemplo, eu tenho um lá do primeiro bairro de Angra, Garatucaia. Eu tenho de Paraty. Então esse daí não consegue vir diariamente. Para fazer o treinamento, né? Aí ele vem 1 ou 2 vezes por semana. Esse aí a gente trata ele como atleta. E os que são alunos, são aqueles que você vê de verdinho aí, uniforme verde passando aí todo dia aí, e são diariamente. Então, juntando tudo, hoje nós estamos com 285. E isso não está contabilizado também os assistidos da APAI, que a gente também dá treino para eles em uma atividade física, uma vez por semana, para eles, que às vezes vai 15, às vezes vai 20, às vezes vai 10, ou seja, não tem uma quantidade certa. Então, lá em 2016, nós montamos esse projeto justamente para tirar esses meninos ali, ter uma atividade física, e hoje se tornou essa proporção aí. Mas, Marcelinho, deixa eu te fazer uma pergunta. O Real Mambucaba tem todas as categorias ou não? Temos todas as categorias, inclusive todas as categorias no nível de competição. Sim. Tá? Sub-9, começando sub-9, 11, 13, 15 e 17. Nós tínhamos também o amador, só que lidar com adulto é muito complicado, a gente segurou a onda. E tem um sub-20 também, só que ele joga muito pouco, porque é os ex-alunos que completaram 18 anos, aí eles mesmo, eu dou uniforme para eles e marca jogo de vez em quando, só para poder fazer uma resenha mesmo. Mas vocês participam de competições, de torneios municipais, intermunicipais, estaduais, alguma coisa assim ou não? Sim. Por exemplo, aqui em Angra, o Real Mambucaba é o time com o maior número de títulos. Eu não gosto nem de ficar falando isso não, porque o pessoal acha que eu estou falando demais, né? Nós entramos ali, tem vários times da cidade que bem mais velhos que nós, bem mais velhos, e
E nós competimos, empatamos com eles no número de títulos e já passamos. Inclusive, no sábado passado agora, a gente foi campeão com Sub-13, o 4º ano consecutivo, 2023, 24, 25 e 26. Nossa categoria Sub-13, sagrou campeão angrense. É o intermunicipal. Não, esse é o municipal. Municipal, né? Só para a gente contextualizar, então, o Real Mambucaba tem Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Por que a gente fala na categoria ímpares? Porque aqui nessa região nossa, aqui são poucas equipes. Então a gente fala de pula de 2 em 2 para algumas equipes ter time. Conseguir ter atletas. Isso, né? porque nas capitais é sub... É por data de nascimento, né? Não, é ano. Ano. Por exemplo, meu filho nasceu em dezembro, então ele perde um ano. Ele joga na categoria... Ele joga sempre, por exemplo, o ano que vem... Por data de nascimento. Não, é ano. Se ele fizer aniversário... Não, sim, 61, 62... Isso. Por aí. Eu estou falando a minha idade, né? Desculpa. Não, quer ver? Entreguei aqui a minha idade. Eu vou te dar um exemplo. Não entendi o que você falou. Entendi. Entendeu? Aí Só que nas capitais, como tem bastante quantidade de jogadores, aí eles colocam sub-10, 11, 12, 13 e vai indo assim, entendeu? Tá. Aí aqui, como tem menos, nossa região, eles pulam de 2 em 2, que aqui no caso é a coisa é a ímpar. E gato, tem muito gato ou não? Já foi pego. Já foi pego muito gato aí. Recente, todo ano tem, inclusive na Copa Angra ali, um time ali da Japuíba ali, desse campeonato, ele foi desclassificado. Desclassificado não, ele foi eliminado, assim, não joga mais competição devido a isso. Entendeu? Tem aqueles gatos ali que o treinador finge que não sabe, coloca. E tem os gatos de falsificação mesmo. Esse é o mais. Só que como no Real Mambucaba você não tem e você não vai encontrar isso. Por quê? O nosso objetivo não é esse. O principal objetivo é formar cidadão. Sim, sim. Então, dá o exemplo, né? Então, o adolescente, a criança, eles querem jogar. Se você falar com ele, vai ter um campeonato ali sub-13, o menino tem 15, eu consigo te colocar, ele vai querer jogar. Mas só que daqui a 3, 4 anos ele vai ficar maior de idade. Ele vai montar a família dele, ele vai ser um pai e vai ter uma mentalidade adulta. Aí ele vai olhar, né, o nosso caráter, poxa, ele me enganou lá atrás, lá ele colocou gato. Então ele não é sério. Mas, Marcelinho, deixa eu te fazer uma pergunta assim, de curiosidade mesmo. Um time põe um gato lá, um menino com idade mais avançada. Fernando, isso. Vamos explicar o que é gato, que de repente quem não é do meio do futebol fica, o que é gato, né? Gato é quando você adultera uma idade. O menino tem 13, tem 15 para disputar o sub-13, como o Marcelinho falou, ele vai lá, pega a documentação dele e altera para poder disputar o campeonato sub-13. Só que esse documento fica como se fosse o original, e aí ele vai sempre com 2 anos a menos. Então quando ele tiver 19, da carteira está 17, e vai por aí fora. E isso, no futuro, pode gerar complicação para ele. Muito, né? Justamente isso que eu ia perguntar. Como é que vocês conseguem pegar esse furo? E como acontece essa descoberta, né? Eu vou dar o exemplo do ano passado. Esse menino, na verdade não foi ele, né? Foi um adulto que fez, porque ficou tão bem falsificado, o RG dele foi tão bem falsificado que passou. Lá na conferência da competição passou. Só que na escola, no caso, no ano passado, o menino era sub-17, o menino tinha sub-15, o menino tinha 17 anos. Só que na escola ele estuda com o menino de 15. Aí tem a chamada da escola, aí, poxa, não, mas eu jogo com ele, eu estudo com ele desde quando eu era pequeno, desde lá do primeiro ano. E a gente sempre estudando junto, na mesma série. Como é que ele tá? Eu não posso jogar mais, por que ele tá jogando? Aí gera a fofoquinha aqui, aí leva até a competição, aí o organizador, no caso, estou falando do ano passado, ele começou a exigir o quê? Além da identidade, o CPF. Sim. Aí ele faz essa busca lá no Ministério da Fazenda, não é isso? Não, no GOV, né? Isso. Ele faz a busca ali e compara. Receita Federal. Receita Federal, isso. Receita Federal. E ali ele consegue ver se bate. Agora está sendo assim. Mas tem muito. Até mesmo porque às vezes a criança é meio franzina, engana a idade, né? O meu filho mesmo, ele tem 10 anos, você colocar ele no meio do menino de 8, passa batido. É complicado. Passa batido. Né? Mas você faz um trabalho bacana, que é justamente não ter esse tipo de coisa no Real Mambucaba para dar o exemplo para eles, para no futuro eles não pensarem diferente, né? Sim, até mesmo porque eu sempre costumo falar que pra gente aqui o futebol é o segundo plano. Quem vê de fora, foi até bom essa entrevista, Rogério, que você falou assim, tem gente que não conhece.
Porque quem está ali dentro ali sabe como funciona. Mas quem está fora acha que é só uma escolinha de futebol, acha que é só um projeto que vai levar o menino para ser profissional. Não. O principal objetivo ali é formar o cidadão. E se a gente tiver atleta ali capacitado para disputar competição, por que não competir? E vocês têm apoio da prefeitura, de alguma coisa assim, ou Marcelinho? Não. Inclusive, é o único apoio que a gente não tem, nem moral, nem financeiro, nada, governamental, nada. Entendeu? E é conhecido, sabe? Assim, todos se conhecem, no período eleitoral, eles passam ali, batem na porta lá, mas assim, a gente somos cegos. Chegar junto mesmo não, Marcelinho? Não, em nada, cara, em nada, assim, nem aquele apoio ali, assim, a gente precisa, inclusive... Não tô Mas, falando... por exemplo, quando você organiza um campeonato aqui, nem medalhas, nem isso, a Secretaria de Esporte não te dá isso? Nada. Inclusive, troféu, essas coisas? Nada. Inclusive, eu vou te falar, a única dependência que a gente tem da prefeitura hoje é que a gente usa o espaço da prefeitura para treinar. O campo que é o campo da Gringa, 2 vezes por semana. Uhum. Esse é o único que várias pessoas usam também. E todas as competições que a gente disputa fora, a gente aqui de Angra somos a equipe que mais compete, com todas as categorias. E todas as competições que a gente joga fora, eu faço o ofício e todas as competições que a gente disputa fora aqui, que precisa de transporte, eu mando ofício para as secretarias, protocolo aqui na Secretaria Executiva aqui, inclusive no último, que eu fiz um pedido de transporte para levar os meninos, eu fiz para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Esporte. Nem responder, eles responderam. Complicado. Somente a de Saúde, a de Educação respondeu, indeferindo. Mas aí, tipo assim, eu mando. Tipo assim, eu mando, se puder ajudar. Ou não, você já tem como resposta, né? Isso. Aí quem nos ajuda, cara, assim, nossos patrocinadores são os pais dos alunos. São os pais dos alunos, eles que... Porque toda competição, ela gera custo. Mas nem o comércio aqui... Não, sim, o comércio também. Eu vou te falar assim, nós temos 3 comércios aqui no bairro que são parceiros. Eles não, assim, eles não ajudam muito, mas o pouquinho que eles ajudam já faz a diferença naqueles que não conseguem ajudar. Por exemplo, aqui, o depósito de gás aqui, o CKV aqui, ele é um parceiro há 10 anos com a gente. A MR... a empresa de internet, isso. Ele é um das parceiras, chegou agora esse ano também para somar, final do ano passado. E o Jarbes Celso, aqui da loja de celular. Sempre, tipo assim, eles ajudam aqui a um uniforme, quando precisa, eles ajudam nessa parte aí. Aí a parte de inscrição de campeonato, todas as competições, só aqui de Paraty que não, mas todas as competições gera custo, inscrição. Gera gasto com transporte, alimentação. E isso a gente faz eu pego o orçamento, eu faço um orçamento ali e divido entre os alunos, vai ficar X para cada um. Tem uns que não conseguem, é onde os patrocinadores nos ajudam, o outro, a gente sabe quem é, né? Outros pais chegam junto ali para poder arcar com a despesa do filho, né? Quando é uma coisa mais um valor mais alto. A gente faz rifa, faz bazar, faz competição para gerar recursos para a gente estar participando assim. E assim a gente tem sobrevivido 10 anos. É complicado, né? Mas de repente também, eu vou dar uma ideia aqui. De repente, não sei se vocês têm espaço físico para isso, né? Fazer um almoço, fazer uma feijoada, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o problema é tempo. Porque fim de semana eles competem, quase todo fim de semana. Todos. Como são várias categorias, tem competições. Geralmente quando termina o Sub-13, semana seguinte já começa o Sub-15, vai por aí fora. Eles teriam que arrumar alguém para que pudesse organizar isso para você, né? Não, sim. A gente já fez eu já fiz festival de pizza, a gente já fez almoço, já fez, entendeu? Mas aí a gente achou com a rifa, a gente fez um bazar, já juntamos roupa ali, fizemos um bazar lá na praça lá, entendeu? Então o problema assim ali também é pessoas para ajudar. Sim. A gente tem uma comissão técnica ali que ajuda, mas também a mão de obra assim para poder gerar esses recursos também aí
é o que também que falta um pouquinho, e aqui está o convite. Marcelinho, diga. Aí, de repente, os pais, né, dos alunos lá, das crianças, e teriam que se enganjar nesse projeto aí de tentar fazer isso, né? Não, sim, e tem alguns lá que ajudam. No caso, esses da rifa aí, eles, alguns doam alguma coisa, outros doam ali. Mas igual eu tô te falando, e eles também gostam de acompanhar os filhos. Então, geralmente, isso aí funciona o quê? Final de semana. E final de semana, a maioria estão com a gente, assim. Por exemplo, aqui, o Rogério falou que final de semana. A gente aqui até mês de julho, a gente não tem nenhuma agenda final de semana livre. Aí tem que fazer um festival de veterano, aí vai eu, Rogério. Vamos lá, pelo menos para comer o rango lá. Marcelinho, recentemente, vamos mudar o foco um pouquinho, recentemente um atleta oriundo do Real Mambucaba foi contratado pelo Fluminense. Vou falar um pouquinho, além deles tem outros atletas que saíram, porque assim, nesse universo de 200 e pouco, às vezes só um ou dois que peneira, né, Marcelinho? Sim, cara, é verdade. Igual eu falei, né, o objetivo principal não é esse. Mas se você tiver, né, como levar, como profissional, levar um atleta para o clube, por que não? A gente tem, você citou agora o Jefinho, que agora não está no Fluminense mais não, tá? Já mudou? Já está lá em Mato Grosso, no Cuiabá. Ah, legal. Entendeu? Mas está no profissional. O Jefinho, ele tem a cara do Real Mambucaba. Ele começou lá com a gente com 10 anos de idade, com 9 anos de idade, com a gente ali. O Jefinho, a gente sempre deu suporte para ele ali. Às vezes o pai dele ele ficava até com ciúme, porque ele ficava mais com a gente lá do que... E ele joga em qual posição? Ele é volante. Chegou na realidade como atacante, né? Toda criança chegou como atacante, né? Mas ele é grandão, forte, habilidoso, marca muito. Não, a gente não pode desperdiçar um talento desse lá na frente. Vamos colocar ele aqui atrás ali. E ele vem se destacando. Ele joga como primeiro volante? Primeiro volante. Segundo volante. Segundo? Ele aí vem se destacando aqui nos campeonatos aqui, sempre ganhando como revelação, sempre. E quando foi em 2024, tem um grupo de russo, que tem da Blockchain. Eles alugaram o CT João Avelange lá em Pinheiral. Uhum. E eles entraram em contato com a gente, fizeram para fazer uma avaliação aqui no bairro. E o atleta que eles captam, que eles gostam, eles levam e não gera custo nenhum. Eles vêm e não gera custo nenhum para a família. E, então eles vieram aqui em 2023. Em 2023 entrou em contato comigo. De 2024 eles estiveram aqui. O Jefinho passou nessa avaliação, ficou lá 6 meses. Ficou 1 ano lá em Piraí, Barra do Piraí. Pinheiral, perdão. Treinando lá. Um treinamento, assim, sabe, fora de série, de profissional mesmo, 5 alimentação diária, com fisioterapeuta, com tudo que um clube tem, ali tem. Aí o Jefinho, aí a Blockchain acabou, do nada, foi embora pro Rio, do nada. Aí o Jefinho voltou pra cá, e ele ficou aqui, só que aí, o que eu poderia fazer pro Jefinho, aqui dentro do Real Mambucaba, eu não conseguia mais fazer mais pra ele precisava voar mais alto. Foi aonde a gente conseguiu levar ele pro Resende. Ele foi pro Resende, ele estava com 14 anos. E eu sempre falava, olha, o Jefinho precisa de apoio, não tem condição de pagar passagem, alimentação, alojamento, não tem nada. O clube que pegar ele vai ter que arcar. Eu chegava pedindo favor e exigindo. Entendeu? Aí eu falei, pô, já que o menino é bom, vamos fazer. Então a gente só consegue alojar o Sub-15 aqui em Resende. Aí ele com 14 anos, ele, na verdade, estava com 13 anos ainda. Ele fez, assim, que ele faz aniversário agora em junho. Ele estava com 13 anos, fez a avaliação no Sub-15 do Resende. E lá eles gostaram dele. Só que aí tiveram que esperar ele 3 meses para completar os 14 anos, onde pode alojar. Pode alojar. Aí, quando ele completou 14 anos, ele foi para o Resende. Ficou lá só 6 meses. Aí foi jogar o Campeonato Carioca. Aí fez um jogo contra o Fluminense, ali ele foi o destaque da partida, o Fluminense se interessou por ele e ali foi contratado pelo Fluminense. Começou agora, alojamos ele lá no Fluminense agora em janeiro. Nem chegou a jogar no Fluminense, o Fluminense já foi pro Cuiabá. Já dispensou ele pro Cuiabá. E vocês têm muitos olheiros aqui? Mas só o Fluminense emprestou, cedeu, como é que na verdade, dispensou ele? Na verdade, isso aí é uma história
muito complicado de se contar. Ali ele sofreu uma covardia ali. Então vamos pular essa história. Ali teve uma mentira ali tudo ali. Vamos pular essa história, vamos pular essa história então. E ele hoje tá lá, entendeu? Vários clubes se interessou por ele. E às vezes foi até melhor, né, rapaz? De repente, sabe? É o famoso que a gente fala, né? Às vezes são males que vêm para bem. De repente, lá no Cuiabá ele consegue se profissionalizar, vira destaque, e aí vai o Fluminense lá e paga 50 milhões de reais pelo cara. Porque então, às vezes um time isso, grande né? assim, ele fica mais difícil de ter oportunidade. A briga é muito grande. Só que na verdade no Fluminense, o Rezende sim, nós batemos a porta do Rezende. Agora o Fluminense não. O Fluminense chamou ele. O Fluminense foi que tirou ele do Rezende. Entendeu? E por ironia do destino, o primeiro jogo do Jefinho foi contra o Fluminense, Copa do Brasil. Pelo Rezende. Pelo Rezende, jogando pelo Cuiabá, jogou contra o Rezende. Agora pela Copa do Brasil. Mas assim, respondendo a sua pergunta aí. Mas Copa do Brasil sub-17. Sub-15. Sub-15. Sub-15, Sub-15, Entendeu? Só que ali eu acho que ele vai ter mais oportunidade, porque ele já chegou sendo titular, chegou jogando. Né? Isso, ali ele vai jogar. Com certeza. Eu joguei futebol, eu joguei Volta Redonda, então a gente sabe, quando o cara vem de um time grande, ele geralmente ele tem uma certa preferência, veio do Fluminense, veio do Flamengo, veio do Vasco, né? Às vezes não é tão bom quanto o cara que está ali naquele time pequeno, mas é verdade. Vem com um carimbo, né, de um time grande, então... Você vê, o único time que ele não citou como grande foi o Botafogo. Veio do Botafogo. Aí sim. Pronto. Volta Redonda. Marcelinho, o Fernando, o projeto Marcelinho é tão importante, tão interessante, que o Real Mambucaba participa de uma competição internacional todo ano. Fala um pouquinho dela lá. Foi Lorena, agora mudou o nome, né? É Lorena Cup. A organização é a mesma. Aí eles fecham... Muda de cidade. Ele vai mudando de cidade. Eles fecham a cidade que dá mais estrutura para eles, eles fecham. Tem uma empresa Bola na Rede, que eles promovem eventos. É um evento internacional. É lá em São Paulo. Aí o que acontece? Aí é um jogo político, a cidade que oferece a melhor estrutura para a competição, eles levam para aquela cidade, porque é um evento tipo Copa do Mundo. Por exemplo, esse ano foi menos equipe, foi 116. Esse ano foi onde? Lembra? Foi em Cruzeiro. Cruzeiro, Foi em Cruzeiro. O ano passado foi em Lorena, só que é tudo pertinho ali, cidade pertinho ali. E o ano passado, de 132 equipes, nós ficamos em 9º. Legal. As 3 equipes. Bacana isso. As 2 categorias. E esse ano, também pela mesma quantidade, que foi 116 equipes, nós classificamos, ficamos 8º. Chegamos a classificar entre os 8. Aí perdemos nas quartas de finais. Por quê? Como é projeto social, eu até falo assim, poxa, até me culpo um pouco ali também da nossa... Por a gente não ter ido além. Por quê? Vocês entendem de futebol, você vai me entender. São 3 jogos. Eu fui para os 2 primeiros jogos, falei, eu vou para os 2 primeiros jogos para classificar. O terceiro jogo, eu vou colocar a molecada para jogar. No Sub-13, fizemos a mesma coisa, só que classificamos, em 8º lugar. E nas quartas de finais, lá, acho que o regulamento é meio covarde, só que a gente já sabia antes. Quando você vai jogar 8ª, 4ª, semifinal, a gente chegou até nas quartas. O time de melhor campanha, ele tem a vantagem do empate. E diminui 5 minutos o tempo de jogo, de cada 10 minutos na verdade, 5 minutos de cada tempo. Ou seja, o time que tem a pior campanha, ele vai com menos 10 minutos de jogo e tem que ganhar o jogo. Ou seja, o Sub-17 e o Sub-15 e o Sub-13, nós empatamos 3 jogos de quarta finais. Ou seja, fomos eliminados. Aí por que você coloca a culpa nisso aí? É porque a gente poderia melhorar a nossa campanha, mas só que os 3 últimos jogos nós usamos para colocar o elenco para rodar, que tinha menino que não tinha jogado ainda. E eu não ia me sentir bem se a gente não classificasse, o menino viajasse com a gente e não jogasse. Sim. Aí o que acontece? Aí, Rogério, agora... Muitas vezes é o sonho deles, né? Ainda mais uma competição internacional, né? Nós pegamos um time do Chile, cara. Jogamos lá e ganhamos dele. Foi assim, eles comentam até hoje, que acho que foi um dos melhores jogos que nós fizemos, foi contra... Eles batem muito, tá? Igual o Eric Pulgar, tá? Bate, mas não é de maldade, não. Eles são bem firmes mesmo. Mas tem um cara que tá ganhando o Pulgar, que é o Carrascal. O Carrascal é como... 3 jogos. 3 jogos. Né? Ali foi... Mas cabe recurso, né? Vamos mudar de assunto. Cabe recurso. Vamos mudar de assunto. Aí você sabe, é Flamengo. Vamos mudar, não. Que isso, imagina.
E agora, por exemplo, igual essa competição, a gente se prepara 5 meses, pô. A gente se prepara 5 meses, começa a se preparar 5 meses, aí eu faço orçamento, aí os meninos começam a... Todos esses recursos, eles começam a pagar 5 meses antes, para poder chegar lá, a gente conseguir. E se você não põe os garotões para jogar, eles ficam desanimados. Frustrados, né? Não, dá não. Claro. Quando, assim, aqui não, aqui na cidade não. Aqui na cidade tem jogador que fica 2, 3 jogos sem jogar. Mas uma viagem dessa aí, cara, eu só levo agora, não tem como. Igual agora, em julho, a gente vai também participar de uma parecida. Igual só que é só time aqui do Brasil. Vai ser lá em Casimiro de Abreu. Vai ser agora em julho. A gente já está se organizando. Já reservamos um ônibus, já separei o time, só que vou levar um time, uma quantidade menor de atleta, para poder eu ter, ser mais, para facilitar o trabalho lá. Sim. Entendeu? A gente vai estar indo também para Casimiro de Abreu agora em dia 15 de julho. Está indo para ficar uma semana lá. O Real Mambucaba também está representando a Liga Angrense no estadual. Pega o nome do campeonato, acabei esquecendo. O campeonato estadual de ligas. De ligas municipais, para quem não... Costa Verde, né? Isso. Para quem não sabe o que é liga, tipo assim, é só as entidades do futebol. Aí a maior entidade é o quê? É a FIFA. Aí descendo, vem a CBF, aí descendo um pouco mais, aqui pro Rio, vem a FERJ, né? Federação Carioca. Aí a Liga Angrense aqui de Angra, no caso, é... Conhecido como LAD, né? Liga Angrense de Desportos. É, a abreviação. Desportiva, né? Liga Desportos, né? Aí todo ano tem, né? Esse campeonato de seleções de liga. Aí só que divide por regiões. Aí tem aqui a nossa região aqui, tem a região ali do Vale do Paraíba ali, de Volta Redonda, tem a região serrana e a região dos lagos. Aí esse ano o presidente Valmir, né, na verdade desde o ano passado, a gente vinha conversando, ele me convidou para tocar esse desafio aí com a categoria Sub-17. E eu estava vendo ali, estava até conversando com ele, o último ano que esse time foi campeão foi em 2011, ou seja, tem 15 anos. Tem 15 anos. E que nem passa, né? Geralmente é o Itaguaí que é a pedra no caminho de Angra. Vocês ganharam deles, né? Primeiro jogo, aí já vieram ganhou aqui, 3-2. Isso. E o que acontece? Só que quando a gente conversou com ele, eu falei, cara, Valmir, eu aceito, mas devido ao tempo, a gente não consegue fazer assim, uma seleção mesmo, assim, por exemplo, fazer peneira, a gente não tem. Então, tipo assim, até por treino, eu posso usar o nosso time, o Real Mambucaba, para poder representar, assim, os atletas. Aí assim foi feito, eu peguei só, na verdade, um jogador que não é do Real Mambucaba, que é lá do Estrela Branca, um atacante, o Guga, entendeu? Por quê? Porque facilita para treinar. Tá todo mundo aqui já comigo, por mais... Time entrosado, né? Isso, por mais que nem todos são daqui. Tem jogador de Paraty, a gente convocou alguns de Paraty, porque a Liga de Paraty não está participando. Se a Liga de Paraty participasse, a gente não poderia pegar atleta daquela cidade. Entendi. Entendeu? Mas como não está participando, pegamos alguns de Paraty, pegamos os de Angra, mas tudo que joga com a gente aqui. E no sábado passado ali a gente já saiu na frente desse duelo. E vamos voltar agora no jogo de volta amanhã, lá em Itaguaí. Bacana. Tem que ter competição para animar também os meninos, né? Porque na verdade, ninguém gosta de ficar só treinando, né? O Rogério foi jogador profissional também, sabe disso. Treinar, ninguém gosta. É bom, mas é bom jogar. Isso. E com isso, só que a gente está participando também do Campeonato Paratiense, Sub-17. Então, igual semana passada, por exemplo, nós tivemos que dividir o elenco. Só para voltar nesse assunto, né, da representação, então amanhã tem o jogo decisivo, né, lá em Itaguaí. Vamos falar do jogo amanhã. Sim, não, amanhã é mata-mata, né? Mata-mata. Esse campeonato é estilo Copa do Brasil. Entendeu? A região Costa Verde que está com Angra, Rio Claro, Mangaratiba e Itaguaí. Aí Mangaratiba e Itaguaí jogou. Mangaratiba e Rio Claro jogou, foi 3-3 o jogo. Foi lá em Mangaratiba. Amanhã joga também ali em Rio Claro para definir o finalista. Aí o Angra, no caso, né? Nós aqui jogamos semana passada, ganhamos de 3-2. Aí amanhã vamos em Itaguaí no jogo de volta. Nós temos a vantagem do empate. Mas a gente não está indo para empatar, não. A gente está indo para buscar, né, a vitória. É assim, por mais que seja na casa deles, o time deles não é ruim. Entendeu? E nós perdemos 2 jogadores por lesão no jogo.
entendeu? A gente vai meio... Mas mesmo assim, a gente montou um elenco forte, né? O elenco já está forte, e vamos buscar essa classificação. Aí já vai para a final já. Aí se vocês perderem por diferença de um gol, a disputa aí é pênalti. É pênalti. Não tem prorrogação. Não. Vai direto para os pênaltis. Diga. Não, se empatou assim, a gente empatou, a vitória ou o empate é nosso. A derrota de um gol de diferença, o jogo vai para o empate, vai para os pênaltis. Então tem diferença de saldo. Se perder de 2-0... 2-0 a gente... Faz a diferença de saldo. E aí o campeão, vai para a final, o campeão, por exemplo, vocês forem campeões, aí vai disputar com campeões das outras regiões. Todo o estado do Rio de Janeiro. Das outras regiões, até chegar ao campeão estadual. E é o mesmo sistema, mata-mata ou... Ô, Rogério, eu confesso que eu não li o regulamento dessa parte aí. Eu não li o regulamento pós-campeão ali ainda, entendeu? Então eu foquei aí, tô focando aqui na... Sim, não, claro, é uma etapa de cada vez, né? eu não sei, eu sei que disputa com as outras regiões. Agora não sei a forma que é. Mas deve ser mata-mata. Mas para ser justo, ou você disputa num local neutro, né? Por exemplo, vai disputar jogos no Maracanã, São Januário, enfim, ou no campo do Botafogo, enfim, algum lugar neutro. Mas você não tem as condições das equipes ficarem todas lá, né, disputando. Então geralmente é mata-mata, faz um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa. Normalmente é mata-mata. Com isso você pegar um lá em Campos, né? Correria. Vai ter que fazer uma logística muito grande, vai ter que ir um dia antes, né? Com certeza. É longe. Nossa, mãe. É longe. Show de bola. Mas a molecada tá preparada aí, entendeu? Graças a Deus. E aí você ia falar do Paratiense, né? Sim, só finalizando aqui, o da Liga, o Valmir, né, que é o presidente, tá? E pro jogo de amanhã, ele conseguiu, junto com a Secretaria de Esporte, o transporte. Tá? Assim, ele foi lá, lá em Angra, a gente não tinha como ele fez um orçamento, deu R$ 2.500 um ônibus para Itaguaí. Aí na segunda-feira ele me ligou e falou: olha, eu estou saindo da Secretaria de Esporte agora, conversei com o Rubinho e liberou o transporte. Então, assim, tem que falar, né? O que ele conseguiu, tá? Então amanhã a gente vai estar indo com os meninos lá da seleção. Até porque o Rubinho está prefeito, né? Conseguiu. Então, no férias do Fernandes, o Rubinho é igual prefeito. Então, deixar bem claro aí que o transporte amanhã, parte do transporte, porque o elenco é com 22 atletas, mais a comissão técnica, então, ou seja, a maior parte do transporte, o Rubinho cedeu ali, no caso a Secretaria de Esporte cedeu ali para o Valmir, o presidente da Liga. E falando do Paratiense, no caso, assim, o nosso elenco está jogando assim, 2 competições, né? Pela Liga e pelo Campeonato Paratiense, que começou sábado passado também. Aí nós dividimos o elenco, a gente está jogando assim, não que a competição de Paraty não seja importante, mas lá são 6 jogos da primeira fase. E lá vai ter... Cada time folga uma vez na rodada e vai ter 2 semanas que não vai ter rodada lá. Então o que a gente está fazendo? Colocamos o time alternativo em Paraty. Entendi. E com o principal jogando pela seleção. Por quê? Porque lá a gente vai ter tempo de, pelo menos assim, 3 rodadas ali em Paraty, a gente vai com o elenco alternativo. As outras 3 rodadas finais vai com o time principal, que aí, tipo assim, classifica 4, lá tem 7 times, então eu acredito que dá para buscar classificação. E o time alternativo lá jogou e empatou de 0-0 na estreia. Então, pelo menos não perdeu ponto, assim, não perdeu o jogo, pelo menos pontuou. Sim. Então a gente tem 4 datas tínhamos 4 datas reservadas para a seleção. Amanhã, no caso, em Paraty, tem rodada, mas a gente pedimos folga. No caso, a gente conversamos lá, a folga que nós temos direito, nós pedimos para amanhã. Entendeu? E da Copa Angra também. O Sub-15 também começa amanhã. O Sub-15. Só que, como a gente vai estar viajando, a gente pediu folga também, que no caso tem direito a uma folga também, pedimos amanhã. E semana que vem, meu filho, vai ser jogo da Liga, do Paratiense e da Copa Angra Sub-15. Aí é jogo sexta, sábado, domingo, segunda, terça... Não, o pior que é tudo sábado. Aí como é que você faz? Divide a comissão técnica? Divide a comissão técnica. Por exemplo, assim, o David tem me ajudado aí, o David, o parceirão, tem nos ajudado e está acompanhando o Paratiense. Então, tipo assim, já decidimos assim, o dia que tiver jogo do Paratiense, você vai. E o da
Só para tirar uma dúvida, você no Sub-17 você pode utilizar Sub-15, você não pode utilizar com idade para cima, né? A idade para baixo eu posso. Tá. Inclusive, nesse elenco eu tenho 4 jogadores Sub-15. Pois é. Eu tenho, e tipo assim, então a gente vai perder. Aí, só que... Porque às vezes alguns atletas têm estrutura até para disputar, né? Tem, justo. Então, a gente conseguiu, junto com a organização daqui de Angra, pegamos a tabela da Liga e conseguimos remanejar. Por exemplo, assim, se a Liga for jogar de tarde, a gente joga o Sub-15 pela manhã. Se a Liga for jogar de manhã, joga o Sub-15 pela tarde. Então, tipo assim, a gente conseguimos... Aqui essa flexibilidade, né? Bacana isso. Porque, por mais que seja o nosso elenco aqui, o da Liga está representando a cidade, não é o Real Mambucaba, é a seleção da cidade. Então, a organização do campeonato teve esse bom senso aí, atendendo ao nosso pedido. Você está igual o Vasco, utilizando time alternativo na Sul-Americana. Eu ia perguntar, se o treinador não for, o treinador também é suspenso, igual o queria suspender o Renato Gaúcho, pô? Que isso, não, mas o David também está como treinador, ele é competente lá, ele é bom também. Marcelinho, meu amigo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Então amanhã tem decisão em Itaguaí. Decisão. O Real Mambucaba representando a Liga Angrense de Desportos. Se ganhar, vai para a próxima etapa. Pega ou Mangaratiba ou Rio Claro. Ou Mangaratiba ou Rio Claro. Eu quero... O jogo amanhã é 10h30. Eu quero meio-dia, tá te mandando a mensagem aí, falando que você publicar aí, falou que nós classificamos já. Vou esperar, hein? Mas não vai ser fácil, não. Ainda mais que você vai pegar um campo pesado, chuva. E lá em Itaguaí, o time deles ali, como... Eles pegam muito jogador de Campo Grande, daquela região ali, que eles competem muito ali. O time mais forte, né? Ali no time dele, assim... Não, mas não pelo jogo daqui, você acha que é possível? Não, dá. Tipo, futebol é pra gente surpresa, né? Mas assim, o time dele não é isso tudo não, assim, dá pra... O jogo foi páreo, entendeu? Assim, dá pra... Vai ser um jogão. E eu sempre falo uma coisa, Fernando, a viagem, por mais que ela não seja longa, ela desgasta um pouco o time. Com certeza. Então, né, por exemplo, nesse caso, o Itaguaí lá vai ter a vantagem de não ter viajado, como vocês tiveram aqui quando eles vieram. Desgasta, né? São jovens, mas acaba desgastando. Acorda mais cedo, ansiedade de viagem, né? E o campo também conta muito, né? Assim, o campo que treina. Lá eles treinam lá. Tipo assim, conta muito o tamanho do campo. Você falou agora pesado. Por mais que esteja chovendo, que não esteja chovendo, a grama é diferente. Cada conhece os buracos do campo. O terreno é diferente. Então, é verdade, cada um conhece o buraco do campo. Exatamente. Mas uma coisa, seu Fernando. Só isso aí. Só agradecer. Sucesso para você, boa sorte para vocês lá. Valeu, obrigado. E com certeza eu volto com a vitória. E com certeza, valeu. Marcelinho, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Os nossos microfones vão estar sempre à disposição para você, que faz um trabalho brilhante, né, no Real Mambucaba. A outra coisa, quem está nos ouvindo, de repente, meu filho gostaria de participar desse projeto, como é que faz? Só te procurar? Então, aqui no nosso Instagram... Eu sei que você não tem muita vaga, mas... No nosso Instagram, a gente tem um link lá de solicitação de matrícula. Tá? Ali, lá na bio tem um link, aí o responsável vai lá, clica lá, preenche um formulário e ali cai no nosso e-mail, aí surgindo vaga. Hoje, por exemplo, preenchemos todas as vagas. Ontem mesmo foi dia de matricular 8 novos alunos ontem. Aí fechou, no caso, entrou nessa cota de 285 ali. Que eu havia falado, mas assim, tem alguns na lista de espera, então a gente tem uma lista de espera. Mas o primeiro passo é esse, fazer a Real Mambucaba. Real Mambucaba, fazer a pré-matrícula ali no link. Beleza. Entendeu? Porque é um sonho de todos eles, né, Marcelo? Com certeza. Infelizmente, né, e assim, poucos realizam esse sonho, né, Marcelo? A gente gostaria que todos virassem atletas de ponta, jogadores de ponta, né? É verdade, porque olha só, em 10 anos, eu tenho o Arthur Miguel lá em Portugal, tenho o Caio em Portugal, mas tipo assim, tudo em clube assim, de menor expressão. Tá vivendo do futebol? Tá, mas de clube de menor expressão. Mas em 10 anos, o que expandiu mesmo, assim, que repercutiu foi o Jefinho, olha só. Depois de 10 anos, quantos alunos passou para cá? Mas eles não podem deixar de sonhar, não podem deixar de lutar, né? Não, sem sombra de dúvida. Inclusive, você pega os times grandes, né? Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, né? Botei o Botafogo agora para o meu amigo não me questionar. Você vê que nem todos seguem a carreira de sucesso. Às vezes até vira profissional, mas aí vai para time de segunda, terceira divisão, né? E nem todo aquela geração, por exemplo, consegue virar um Romário, um Bebeto, né? Um Ronaldinho da vida. É muito difícil. É muito difícil. Não é fácil, não.
Eu acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que se virar jogador profissional, assim. Muito. Pra virar um Neymar na vida. Muito. Marcelinho, obrigado mais uma vez. Pessoal, começamos com o Marcelinho, ele é coordenador técnico do Real Mambucaba. O Real Mambucaba que amanhã tem uma decisão contra o time de Itaguaí pela etapa Costa Verde de ligas municipais. O Real Mambucaba venceu aqui e leva lá para a vantagem do empate. Marcelinho, vamos torcer para que você traga esse caneco. Não esse caneco, né? Na realidade é uma vitória, é um caneco, mas você tem a próxima fase e depois tem a fase com as outras ligas, né? É verdade. Então, preparado a gente tá. Eu nunca falo que tá pronto, né? Porque eu costumo falar com os meninos que quando você tá um arroz está pronto. Se ele continuar no fogo, ele vai queimar, né? Então, tipo assim, a gente fala que a gente tá sempre preparado. Pronto, a gente nunca vai estar sempre preparado. E, igual eu falei, o futebol é uma caixinha de surpresa. O time deles também não é ruim, mas a gente vai lá, tem que estar focado. E eu acredito muito nessa classificação para a final, representando aqui a nossa cidade. Show de bola, né, seu Se falar que está pronto, desmotiva. É verdade. Tem que estar preparado. E a molecada, você também, de vez em quando, tem que dar um sacodinho para incentivar? Ou... Ah, tem, né? Ali na hora, ali no comecinho a gente fala, vai mansinho, mas não tem como você incentivar sem dar uns gritos no ouvido. Não tem. E só assim um alerta, né? É verdade. Não abandonar os estudos, né? Não, outra coisa. Lá... Tem que apresentar boletim, tem todo... Sim, lá a gente tem uma parceria, inclusive... Tem uma parceria com as escolas aqui, aqui principalmente com a Nova Perequê. A direção da escola lá já nos conhece, qualquer ato disciplinar do aluno lá já me chama lá e a gente faz uma parceria. E o atleta que não está estudando não faz parte do projeto. É isso aí, perfeito. Entendeu? E tem que apresentar boletim. E todos esses que participam de campeonato, todos esses que viajam, se ele estiver com nota ruim, desconsidera. Porque o futuro é a cultura. Sim. É isso aí. Mas gostaria mais uma vez, parabéns pelo seu projeto, né? Rota do Sol. Entrevista. Um bate-papo alegre e descontraído.